Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Muito bom nós estarmos juntos aqui nessa noite para nós adorarmos a Deus, para nós bendizermos o seu santo nome e sermos edificados pela sua palavra. Como é que você está? Como é que foi o seu dia? Como é que foi o dia na sua cidade aqui? Aqui no Rio de Janeiro, muito calor, calor intenso, mais de 40 graus. E na sua cidade, como é que está aí o tempo? Como é que está o clima? E como é que está o clima no teu coração? Como é que está? Está verão? Está inverno? Como é que está? Está primavera? Está outono? Como é que você está? É muito importante nós estarmos ativados no nosso espírito, crendo na ação de Deus, crendo no agir de Deus sempre, nosso coração em fé, crendo na palavra de Deus, em meio às situações adversas, em meio às dificuldades, crer em Deus, crer no agir do Senhor. Eu quero desde já dar as boas-vindas a você nessa live e declarar o favor e a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Essa noite nós vamos estar falando sobre propósito e eu quero declarar que o propósito de Deus se estabelece na tua vida, se estabelece na tua casa, se estabelece no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero te dar uns minutinhos agora, um pouquinho de tempo, para que você possa estar compartilhando agora essa live com os teus amigos. Aperte o botãozinho aí do compartilhar e vamos estar compartilhando com os nossos amigos do Facebook, nos nossos grupos do YouTube, nossos grupos do WhatsApp, melhor. Vamos estar compartilhando para que muitas pessoas sejam edificadas, sejam abençoadas nessa noite. Então você que está nos assistindo no YouTube e também no Facebook, Deus esteja abençoando o teu coração, Deus esteja abençoando a tua vida em nome do Senhor Jesus. Alegria sempre, tem que haver sempre alegria no nosso coração para estarmos adorando e bendizendo ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Então vamos já começar entregando essa live nas mãos do Pai, colocando a nossa vida diante do Senhor. Pai, nós queremos entregar essa live nas tuas mãos, queremos te pedir que a tua boa mão esteja estendida, Pai, sobre as nossas vidas e sobre cada coração, sobre cada vida que está assistindo essa live. Ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo, sustentando, abençoando cada vida, e que essa noite seja uma noite de cura, uma noite de milagres, uma noite do teu agir, que o teu Espírito esteja, Deus, tocando e abençoando cada vida, cada coração. Nós te damos a honra, o louvor e a glória, porque só o Senhor é Deus. Seja exaltado, seja engrandecido nesta noite, neste lugar e em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Então vamos estar cantando ao Senhor, adorando, porque nós temos um chamado da parte de Deus. Você tem um chamado? Sim, você tem um chamado. Nós temos um chamado. E é isso que nós vamos declarar em nome do Senhor Jesus com alegria. Cantar juntos. Eu tenho chamado, não vou olhar para trás, não importa, estou querendo. Já estou decidido, romperei com os meus limites, minha vida está em ti, Senhor, o gigante não é páreo. Então declare bem forte: meu Deus, maior é o que está em mim. Mais uma vez, eu tenho chamado, não vou olhar para trás, não importa, seguirei adiante, estou querendo muito mais. Já estou decidido, romperei com os meus limites, minha vida está em ti, Senhor, o gigante não é páreo. Então declare bem forte: meu Deus, maior é o que está em mim.
farei tua vontade, teu reino é tudo que quero, sei que vou pagar o preço pra te seguir, Jesus. E os limites não são o bastante para me deixar distante, os problemas não impedirão da missão que o Senhor me chamou. Vivo pro teu reino, Senhor Jesus. Na escuridão serei tua luz, serei tua luz, nada poderá me conter. Sinto teu chamado em mim, nada poderá me conter. Sinto teu chamado, sinto teu chamado, sinto teu chamado em mim, sinto teu chamado em mim, nada poderá me conter. Sinto teu chamado em mim, yeah, yeah, yeah. Com alegria, louve, 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 louve o Senhor nessa noite. Declare mais uma vez: farei tua vontade, teu reino é tudo que quero, sei que vou pagar o preço pra te seguir, Jesus. Os limites não são o bastante para me deixar distante, os problemas não impedirão da missão que o Senhor me chamou. Vivo pro teu reino, Senhor Jesus. Na escuridão serei tua luz, serei tua luz, nada poderá me conter. Sinto teu chamado em mim, nada poderá me conter. Sinto teu chamado, sinto teu chamado, sinto teu chamado em mim, sinto teu chamado em mim, nada poderá me conter. Sinto teu chamado em mim, aleluia, glória a Deus, amém, amados. Há um chamado de Deus sobre a tua vida, há uma unção de Deus que nos cobre, que nos impulsiona a realizarmos o seu propósito sobre essa terra. Você tem um chamado da parte de Deus, por isso não olhe para trás, não retroceda, mas avance para cumprir o propósito de Deus na sua vida, amém? Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te levantou neste tempo para cumprir o seu propósito, porque você tem um chamado, você é um escolhido da parte de Deus, amém? Você crê? Se você crê, coloque aí: eu sou um escolhido da parte de Deus. Diga: Deus me escolheu, eu tenho um chamado e por isso eu vou avançar. Amém, amados? Por isso nós vamos continuar cantando e declarando: te seguirei. Por muito tempo tens esperado por alguém que responda ao teu chamado de manifestar e implantar o teu reino. Eu já decidi, eu vou te seguir. E você vai seguir? E você vai avançar? Então nós vamos avançar para cumprir o propósito de Deus. Com alegria vamos cantar e vamos declarar essa verdade em nome de Jesus.
declare: por muito tempo tens esperado por alguém que responda a teu chamado de manifestar e implantar teu reino. Já decidi, vou te seguir. Estou decidido em cumprir o teu propósito. Pois me escolheste, desenhaste meu destino. Declare quem você é. Sou boca de Deus, profeta sobre a minha geração. Esta é a última hora, meu tempo é agora. Sim, Senhor, esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. Vamos cantar mais uma vez. Por muito tempo, declare: por muito tempo tens esperado por alguém que responda a teu chamado de manifestar e implantar teu reino. Já decidi, vou te seguir. Eu estou decidido em cumprir o teu propósito. Pois me escolheste, desenhaste meu destino. Sou boca de Deus, profeta sobre a minha geração. Esta é a última hora, meu tempo é agora. Te seguirei por onde for, teu reino proclamarei. Por onde eu for, te seguirei. Por onde for, teu reino proclamarei. Por onde eu for. Nós queremos ser levados por ti, Senhor, para cumprir o teu propósito. Por isso, leva-nos aos enfermos, leva-nos aos oprimidos. Queremos cumprir o teu propósito, queremos ser agentes de transformação nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, aí onde você está, levante suas mãos ao Senhor e diga para Ele: Senhor, leva-me aos enfermos e cativos, leva-me aos quebrantados de coração, leva-me aos cansados e perdidos, leva-me aos enfermos e cativos, leva-me aos quebrantados de coração, leva-me aos cansados e perdidos, leva-me. Levanta a sua voz. Te seguirei por onde for, teu reino proclamarei. Por onde eu for, te seguirei. Por onde for, teu reino proclamarei. Por onde eu for, te seguirei. Sim, Senhor. Por onde for, teu reino proclamarei. Por onde eu for, te seguirei. Por onde for, teu reino proclamarei. Por onde eu for, te seguirei, por onde for, por onde eu for, Senhor.
leva-me, Senhor. Oh, queremos cumprir o teu propósito, Senhor. Queremos cumprir o teu propósito, ouvir a tua voz e seguir para cumprir o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, leva-nos, queremos olhar além do nosso mundo e cumprir o teu propósito. Leva-nos aos enfermos, leva-nos aos cansados, aos perdidos. Queremos ser úteis, ó Deus, em tuas mãos, instrumentos de bênção para tocarmos vidas. Se você quer ser usado por Deus, levante a sua mão onde você está e diga ao Senhor: Senhor, usa a minha vida, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos, Pai. Usa a minha vida, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Deus. Usa-me, Senhor. Eu me rendo aos teus pés, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Usa-me, Senhor. Cumpre em mim tua vontade, Deus. Faça em mim tua vontade, Deus. Eis-me aqui, envia-me, Deus, envia-me, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, sermos enviados, sermos ferramentas nas mãos de Deus, para que o Senhor cumpra, através da minha vida e através da sua vida, o seu propósito sobre essa terra. Amém? Porque nós temos um chamado da parte de Deus. Amém? Por isso não olhe para trás, não recue, mas diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, porque eu quero ser uma ferramenta de bênção em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma ferramenta em tuas mãos. Eu quero que oremos nesse exato momento. Nós vamos orar pela nossa nação, nós vamos orar pelo nosso país, nós vamos orar por aqueles que estão doentes, enfermos, nós vamos orar pelos empresários, nós vamos orar para que Deus esteja agindo na nossa pátria, agindo no nosso país. Amém? Porque em tempos de crise, em tempos de pandemia, Deus também traz solução, Deus também traz um refrigério, Deus também age. E nós precisamos crer, em nome de Jesus. Por isso, Pai, nós queremos colocar a nossa nação aos teus pés. Senhor, nós cremos em um Brasil restaurado, em uma nação restaurada. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós queremos profetizar a restauração da nossa pátria. Por isso, Deus, estende a tua mão e quebra todo o espírito da corrupção, todo o espírito da roubalheira, todo o espírito que tem tocado as nossas autoridades. Senhor, visita nesta hora, e que nenhum fique, Senhor, impune, Pai, mas que a tua mão de juízos alcance em nome do Senhor Jesus, porque nós queremos ver uma nação aos teus pés, onde todo joelho se dobre e confessa que tu és o Senhor. Pai, toca as autoridades, Pai amado, toca os empresários, os comerciantes. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor dê luz e sabedoria a esses homens. Nós te pedimos por aqueles que perderam os seus empregos, que o Senhor venha abrir as portas, trazer provisão para as suas vidas. Pai amado, abençoe as famílias, os lares,
que perderam seus entes queridos, ó Deus, que estão, Pai, enfrentando momentos difíceis, que o Senhor esteja, Pai, sustentando, fortalecendo, em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, aquele que está no hospital, enfermo, infectado, Pai amado, por esse vírus, que o Senhor sustente, que o Senhor toque, e que o Senhor liberte, que o Senhor restaure a sua saúde. Nós queremos declarar e profetizar restauração, cura e libertação destas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que sejam curados, que sejam livres, que sejam libertos completamente, em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita aquele que está nos vendo nesta hora, que talvez esteja doente, enfermo, que o Senhor o toque, que o Senhor o liberte, em nome do Senhor Jesus. Traga cura, Senhor, traga restauração, em nome de Jesus. Nós queremos liberar, declarar portas abertas. Declaramos um tempo de conexões, que venha novas oportunidades para o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Que aquela porta que se fechou, que se abra em nome do Senhor Jesus, e que venha provisão, sustento, que venha a abundância do Senhor sobre a vida dos teus filhos, sobre a nossa pátria, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós abençoamos e profetizamos a tua bênção e o teu favor sobre o nosso país, sobre a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Você está feliz, você está alegre, motivado? Então quero trazer uma palavra ao teu coração nessa noite, para que você seja edificado em nome de Jesus. Cada um de nós sejamos edificados. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo de número 11. Você que está com a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 11. E você também pode acompanhar, né, na nossa telinha aí, para te ajudar. Hebreus capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas o desprezo, uma outra versão diz o vitupério, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, verso 27, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Porque viu aquele que é invisível. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre descobrindo o propósito de Deus para a nossa vida, ou descubra o propósito de Deus para a sua vida. Nós temos falado ao longo dessas lives sobre propósito, sobre vivermos uma vida aqui nesta terra com propósito. Por quê? Porque nós somos chamados por Deus, nós fomos desenhados por Deus, nós fomos desenhados por Deus para vivermos uma vida com propósito nessa terra. Amém? Você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa desenhada por Deus, chamada por Deus para viver nessa terra com propósito. Amém? Nós não podemos viver aqui de qualquer maneira, de qualquer forma. Por quê? Porque nós somos pessoas separadas por Deus, porque o Senhor nos designou, o Senhor nos chamou. E quando nós vemos a vida de Moisés, Deus tinha propósito de Moisés. Nós vemos que Moisés foi levantado por Deus para ser um libertador na terra do Egito, um libertador em um tempo de escravidão,
Um libertador quando a nação estava enfrentando, o povo de Israel estava passando por um tempo de escravidão, um tempo difícil. E através do clamor do povo, Deus levanta Moisés para ser um libertador. Amém, amados? Eu quero dizer para você que nós, de igual forma, nós estamos vivendo um tempo na nossa nação onde também estamos sendo escravizados pela corrupção, escravizados por tanta coisa ruim, pelo sistema desse mundo. Porém, Deus quer levantar libertadores, Deus quer levantar homens e mulheres, jovens, pessoas entendidas para viver nessa terra uma vida com propósito. E eu tenho boas novas para você nessa noite, de que você é essa pessoa que Deus quer levantar na sua cidade, na sua região. Deus quer levantar você, mulher que está me vendo nessa hora, você homem, adolescente, jovem, não importa a sua idade. Deus falou para Jeremias: não diga que és uma criança, que eu te vejo como um profeta. Deus levantou Abraão com 75 anos. Abraão, tu não é velho não, você vai dar frutos. Ou seja, para Deus não há limite de idade. Deus não habita no tempo de cromos, no tempo de relógio. Deus habita na eternidade. E na eternidade Deus olha para nós e nos vê passado, presente e o futuro. Amém? O que nos limita é a nossa mente. O que nos limita, o que tenta nos limitar é a nossa realidade presente, quando a gente olha para as circunstâncias que nos rodeiam. Porém, ao olharmos para o propósito de Deus, nós vemos que aquilo que é eterno é o que permanece, aquilo que é eterno é que é estabelecido. Amém, amados? Então Moisés, ele foi chamado por Deus para cumprir o seu propósito. Agora, como Moisés descobriu o propósito de Deus para a sua vida? E como eu e você podemos descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas? Você sabe que Deus tem um propósito para você, mas como descobrir esse propósito? Amém? Como descobrir? Não basta simplesmente saber, Deus me levantou, Deus me chamou, mas qual é o propósito de Deus para a minha vida? Amém? Então eu quero ler com você o versículo 23 mais uma vez. Veja o que diz: pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Eu quero ler com você agora no livro de Êxodo, no capítulo 1. Quero que você abra lá. Êxodo capítulo 1, acompanha comigo aí, Êxodo capítulo 1, versículo 15, versículo 16, diz assim a palavra: o rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá: quando ajudares no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for filha, então viva. Versículo 17 fala que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. Olha algo interessante. A Bíblia fala que os hebreus estavam crescendo. No meio da angústia, no meio do sofrimento, os hebreus estavam crescendo. E um novo rei, por não conhecer a vida de José, esse novo rei começou a olhar para os hebreus com outros olhos. Ele disse: esse povo está me ameaçando, então vou colocar mais sofrimento sobre eles e vou impedir o crescimento deles. Então o rei decretou: nenhum menino vai sobreviver, nenhum menino dos hebreus vai sobreviver. Havia um decreto de morte sobre os homens, sobre os meninos hebreus. Havia um decreto de morte. E quando o rei decretou isso, as parteiras ficaram com medo e temeram a Deus e preservaram a vida dos meninos. Olha algo interessante. Veja o capítulo de número 2, capítulo 2 de Êxodo, a partir do versículo 1. Veja o que diz a palavra, diz assim:
um homem da tribo de Levi, casou-se com uma descendente da mesma tribo. A mulher concebeu e deu à luz um filho, vendo que ele era formoso. Fala comigo, formoso. Escondeu 3 meses, e não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto do meio dos juncos e enviou a sua criada para tomá-lo. Abrindo, viu o menino, ele chorava, e ela teve compaixão dele e disse: este menino é quem? É dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. E foi, pois a moça chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e o cria, e eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou, e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou, e lhe pôs o nome de Moisés, e disse: das águas o tirei. Das águas o tirei. Olha algo interessante. Havia um decreto de morte sobre os meninos, para matar todos os meninos. Porém as hebreias temeram a Deus, as parteiras temeram a Deus, e preservaram a vida dos meninos. E depois que Moisés nasceu, 3 meses, não tinha mais como esconder, não tinha mais como segurar. Eu quero dizer para você, meu amado, que existe um tempo na nossa vida em que nós estamos ali sendo guardados, preservados, mas existe um outro tempo em que nós precisamos nos manifestar. Não tem como esconder, não tem como mais guardar, tem que ser manifesto, tem que ser colocado nas águas. E a água simboliza o rio, a água simboliza o Espírito. E foi isso que elas fizeram, colocaram o menino sobre naquela junco, naquela cesta, e colocaram sobre as águas. Então a filha de Faraó viu o menino, olhou para o menino e percebeu que aquele menino era diferente. E há 2 coisas que determinaram a diferença de Moisés para os demais meninos. Por que ela viu que ele era diferente? Primeiro, ele era formoso, sua feição era diferente. Segundo, o seu choro era diferente. Amém? E isso demonstra o quê? A aparência, o choro demonstra o quê? Demonstra identidade. Fala comigo, identidade. Aquela mulher percebeu, pela afeição de Moisés, daquela criança, pelo seu choro, que ele era um menino diferenciado. Ele não era egípcio, ele era hebreu, ou seja, ele era um menino que tinha uma identidade. Eu quero dizer para você nessa noite que aquele que tem identidade, a identidade vai nos preservar em tempos difíceis. A nossa identidade, quando nós conhecemos a nossa identidade, esse conhecimento, essa certeza de quem nós somos, vai nos preservar, vai nos guardar em tempos de crise. Amém? Você precisa saber quem você é, você precisa saber quem você é, e a tua identidade vai te preservar. Não é aquilo que você faz, não é aquilo que você tem, mas aquilo que você é em Deus. A tua identidade vai te preservar em momentos difíceis, e quando houver um decreto de morte, Deus vai guardar a tua vida, porque nada nem ninguém vai te paralisar. Amém? Decretos de morte, e a identidade preservou a vida de Moisés. Eu quero dizer para você que o diabo trabalha constantemente para gerar dúvida na nossa identidade, e foi isso que ele fez com Jesus e tentou fazer com Jesus em meio no deserto. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, tentando gerar dúvida na identidade, na filiação de Jesus, mas Jesus sabia quem ele era.
Amém? Jesus sabia quem ele era, e quando nós sabemos quem nós somos, ainda que o diabo tente nos remover da nossa posição, se levantar contra nós, Deus nos guarda, Deus nos preserva, Deus cuida de nós, Deus, ele se mostra presente em momentos de debilidade, em momentos de dificuldade. Por quê? Porque o nosso Deus, ele nos guarda, o nosso Deus é um Deus de propósito. E Deus tem propósito na sua vida. Você precisa descobrir o seu propósito. E você sabe como é que Moisés descobriu o propósito de Deus para a sua vida? Olha comigo, Hebreus capítulo de número 11. Hebreus 11. Versículo 24, diz assim a palavra. Hebreus 11, verso 24. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Amém? Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Como nós podemos descobrir o chamado, o propósito de Deus nas nossas vidas? Primeiro, anote aí, primeiro, quando deixamos de ser meninos e amadurecemos na fé. Quando deixamos de ser meninos e amadurecemos na fé. A Bíblia fala que Moisés, pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Amém? Moisés, ele foi criado na cultura egípcia, ele cresceu nessa cultura egípcia. Moisés cresceu ouvindo que provavelmente ele seria o futuro faraó. Ele foi criado no meio do luxo, foi criado no meio do glamour, foi criado debaixo de uma cultura egípcia. Porém, quando ele cresceu, quando ele se tornou homem, ele descobriu que ele não era egípcio, ele descobriu que aquela cultura não fazia parte da sua vida, não fazia parte da sua essência, não fazia parte da sua identidade. Ou seja, depois que ele se tornou homem, ele abriu mão daquilo que ele foi criado, daquela cultura. Para quê? Para seguir o propósito de Deus. Amém? Como é que Moisés descobriu o propósito de Deus para a sua vida? Quando ele deixou de ser menino e amadureceu na fé. Amém? Deixou de ser menino. Quando nós somos meninos, nós somos meninos na fé, nós somos iludidos com as propostas, nós somos iludidos com as vantagens, nós somos iludidos com aquilo que o Egito, que o mundo pode nos oferecer. Então a gente vai, se envolvendo com muitas coisas. Mas quando nós crescemos, nós entendemos que o propósito de Deus é maior do que qualquer outra coisa, de que o propósito de Deus, ele é melhor do que qualquer outra coisa, de que o que vale mais é cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. E por isso Moisés, ele abriu mão do glamour de ser chamado o filho da filha de Faraó, para cumprir o propósito de Deus. Porque Moisés, ele amadureceu na fé, se tornou homem e amadureceu na fé. O que nós precisamos é amadurecer na fé, crescer na fé, maturidade em Deus, maturidade espiritual. Amém, queridos? A segunda coisa, acompanhe comigo, olha o versículo 25, olha o verso 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria. Moisés foi crescendo na cultura egípcia, porém quando ele se tornou homem, atingiu a maturidade, ele descobriu que ele não fazia parte daquele povo, que ele não pertencia a esse povo, ao povo egípcio. Ele era hebreu, ele tinha uma identidade. Ou seja, quando a gente cresce em Deus, maturidade em Deus, maturidade na fé, nós descobrimos que a nossa identidade é a nossa identidade que vai determinar, que vai nos fazer andarmos nessa terra de forma diferenciada.
amém? Para cumprirmos o propósito de Deus. Porém, a Bíblia fala, aqui no versículo de número 25, que fala que ele preferiu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que passar por algum tempo, do que ter por algum tempo a alegria do pecado. Como é que Moisés descobriu o propósito de Deus para a sua vida? Segundo, e como nós podemos descobrir o propósito de Deus nas nossas vidas? Segundo, quando aquilo que é passageiro deixa de ser importante para nós. Quando aquilo que é passageiro deixa de ser importante, deixa de ter valor para as nossas vidas. O que tinha valor para Moisés quando ele era menino? A cultura egípcia. O que tinha valor para ele? Aquele glamour, aquela riqueza. Ele vivia dentro do palácio. Ele era, cresceu ouvindo que seria o futuro faraó. Poxa, eu vou ter uma posição, eu sou um homem de posição, eu sou uma pessoa de posição. Porém, quando ele descobriu o propósito de Deus para a sua vida, ele olhou para o lado, olhou para o outro e disse assim: eu não pertenço a esse povo. Ele abriu mão do palácio, abriu mão da cultura egípcia para ser maltratado com o povo hebreu. Eu prefiro antes ser maltratado com o povo hebreu do que ter momentos de alegria, que o texto fala aqui do pecado. Sabe por quê? Porque ele descobriu que o propósito de Deus era maior e mais importante do que a riqueza do Egito. Amém? Ele descobriu para a sua vida que cumprir o propósito de Deus valia mais a pena do que talvez ser um futuro faraó. Ele abriu mão da sua posição, ele abriu mão do título, ele abriu mão da riqueza, abriu mão do sucesso, da fama, para cumprir o propósito de Deus. Queridos, quando nós estamos, não há lugar melhor para nós estarmos do que estar no centro da vontade de Deus e cumprir o seu propósito sobre essa terra. Amém? Por isso, quando nós descobrimos o propósito, nós pesamos na balança e reconhecemos que o propósito de Deus é mais importante do que os tesouros do Egito, do que passar tempos de alegria, tempos passageiros de alegria no Egito. Amém? Quando aquilo que é passageiro deixa de ser importante para nós. O que é passageiro é uma vida no Egito. O que é o Egito para nós hoje? O Egito hoje representa o mundo. O Egito hoje representa o sistema desse mundo que está caído e que muitas das vezes nós passamos tempo e valorizamos na nossa vida. Porém, quando nós descobrimos o propósito de Deus, nós colocamos na balança e descobrimos que o propósito de Deus tem muito mais valor do que essas coisas. E por isso Moisés abriu mão disso tudo para se ajuntar ao povo hebreu, para se unir ao povo hebreu, porque ele preferiu, diz o versículo 25, escolheu ser antes maltratado com o povo de Deus, que por algum tempo terá a alegria do pecado. Amém? Porque ele descobriu o propósito de Deus para a sua vida. Terceiro ponto, acompanha comigo. Amém? Está comigo aí? Está comigo aí? Acompanha comigo. Versículo 26. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Porque tinha em vista a recompensa. Descobrimos o propósito de Deus nas nossas vidas. Terceiro, quando a riqueza de Cristo se torna o nosso bem maior. Quando a riqueza de Cristo se torna o nosso bem maior. Diz a passagem, o versículo 26, que ele teve por maiores riquezas o desprezo, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Sabe o que aconteceu ali? Moisés colocou na balança mais uma vez. Ele descobriu que a vida de Cristo, que a vida do Cristo em nós é muito mais importante, é muito mais preciosa, é muito mais valorosa do que os tesouros do Egito. Amém? Do que as riquezas deste mundo, do que a fama, o sucesso deste mundo. Deixa eu te falar algo. Deus não quer, e Deus não tem,
Deus não é contrário à nossa prosperidade. Deus quer e Deus criou o homem para que ele prospere, e prospere em todas as dimensões da sua vida, não somente financeiramente, mas na sua família, na sua saúde, em todas as áreas. Deus criou o homem para ele prosperar. Esse é o propósito de Deus. Agora escuta, nós perdemos o fio da meada, nós perdemos o propósito de Deus quando a gente coloca o nosso coração na riqueza deste mundo e perdemos o tesouro da vida de Deus em nós. Amém? E há muitas pessoas que querem enriquecer a qualquer custo, e por isso estão perdendo a vida do Cristo. Ou seja, Deus levantou Abraão andou com Deus e Abraão foi um homem próspero. Há muitos homens na Bíblia que Deus fez prosperar. Não há nenhum problema em prosperar. O problema é quando nós deixamos de buscar a Deus e o seu reino e começamos a priorizar as demais coisas. A Bíblia fala que Moisés colocou na balança a riqueza do Cristo e os tesouros do Egito, e ele descobriu que valia muito mais a pena a vida do Cristo, a vida de Deus, do que a riqueza deste mundo. Amém, amados? Amém? Do que a riqueza deste mundo. Deus não quer que você viva uma vida mendigando, não é isso. Porque o religioso, ele fala assim: não, nós temos que viver uma vida pela fé. E viver pela fé é viver a vida ali com dinheiro contado. Isso não é viver pela fé. Viver pela fé é viver firmado na palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? E isso é viver pela fé. É viver fundamentado na sua palavra. Agora Deus quer que nós prosperemos em todas as dimensões, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, na nossa vida social, em todas as áreas. Amém? Isso é a vida do Cristo, nós prosperarmos em todas as áreas, vivermos com Deus em todas as áreas, manifestarmos essa vida de Deus em todas as áreas, em todos os níveis. Amém, amados? E quando nós descobrimos que a vida do Cristo é muito mais importante do que ficarmos de um lado para o outro, tentando enriquecer a qualquer custo, que nós podemos perder a Deus e o seu reino. Agora, escuta isso. Quando nós priorizamos, quando nós descobrimos que a vida do Cristo, que a riqueza do Cristo é o nosso bem maior, é o nosso tesouro maior, escuta isso. As demais coisas que Deus sabe que nós precisamos, Ele vai acrescentando, amém? Ele vai acrescentando, por quê? Porque a Bíblia fala que a bênção, ela bate à nossa porta, amém, amados? Quando você começa a priorizar Deus, viver com Deus, uma vida na presença de Deus, você vai ver que a bênção do Senhor vai seguir a tua vida em todas as dimensões, em todas as áreas da sua vida. E foi isso que Moisés descobriu, o propósito de Deus. Ele descobriu que a riqueza do Cristo, amém? Que a riqueza do Cristo se tornou o seu bem maior, o seu maior tesouro, amém? Qual é o nosso maior tesouro? Qual é a nossa riqueza? Onde estiver o teu coração, ali vai estar o quê? O teu tesouro. Onde estiver o teu coração, ali está o quê? Aonde está o teu coração? Em quem está o teu coração? Onde está reservado? Quem é o Senhor da tua vida? Então, quando Deus, Ele é o nosso bem maior, o nosso maior tesouro, amém? O nosso maior tesouro, não há nada nesse mundo que possa nos tirar, que possa nos remover dessa consciência e dessa posição. E foi isso que aconteceu com Moisés. Ele descobriu que a riqueza do Cristo era maior do que os tesouros do Egito, amém? Amém, amados? Cristo é o nosso bem maior. A vida de Deus é o nosso bem maior. Por último, para nós fecharmos, em último lugar, quarto ponto, verso 27 diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Vou repetir o verso 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Deixa eu te perguntar algo.
como é que pode um homem ver aquele que é invisível? Como é que pode um homem ver aquele que é invisível? E a segunda pergunta, quem é o invisível aí? A Bíblia fala que Moisés, ele viu a Deus. E por que que ele deixou o Egito? Por que que ele abriu mão do Egito? Porque ele contemplou aquele que era o invisível. Sabe o que significa isso? Ele descobriu o propósito de Deus para a sua vida. E quando nós descobrimos o propósito de Deus para as nossas vidas, em último lugar, quarto ponto, nós não temos medo de seguir o chamado de Deus. Amém? Não temos medo de seguir. Descobrimos o propósito de Deus para as nossas vidas quando não temos medo de seguir o chamado de Deus. A Bíblia fala que Moisés, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Não temendo a ira do rei, mas ficou firme, porque ele viu aquele que é invisível. Amados, quando nós vemos o Senhor na nossa vida, quando nós vemos aquele que é invisível, nos chamando, nos convocando, nos direcionando, nós não temos medo de tomar decisões, nós não temos medo de seguir, nós não temos medo de cumprir o seu propósito. Por quê? Porque estamos vendo aquele que é o invisível. Estamos seguindo o chamado de Deus. Amém? Por isso Moisés, ele abre mão. Por isso Moisés, ele preferiu abandonar a terra do Egito, as riquezas, o sistema em que ele estava ali, que ele cresceu naquele sistema. Ele abriu mão de tudo isso. Por quê? Porque ele descobriu o propósito de Deus para a sua vida. Porque ele via aquele que era o invisível. Escuta o que eu vou te falar. Quando nós amadurecemos, quando nós reconhecemos que a vida de Deus é mais importante do que as riquezas deste mundo, quando nós reconhecemos que a riqueza do Cristo é o nosso bem maior e seguimos, escuta isso, não temos medo de seguir para cumprir o chamado de Deus. A Bíblia fala que nós vemos aquele que é o invisível. Amém? E Deus quer abrir os teus olhos para que você veja aquele que é invisível. Quando nós deixamos a nossa meninice espiritual, a nossa infância, a nossa fé, imatura, e crescemos na fé, nós começamos a ver aquele que é o invisível. E aquele que é o invisível nos chama para cumprirmos o seu propósito sobre esta terra. Por isso, este é um tempo em que eu e você, na sua cidade, onde nós estamos, onde Deus nos enviar, nós somos chamados para cumprir o seu propósito. E por isso precisamos descobrir para que fomos chamados. Descobrir o nosso chamado em Deus. Amém? Amém, amados? O diabo tentou matar Moisés. O diabo tentou destruir a vida de Moisés. Aonde? No início. Mas ele não conseguiu. Levantou o faraó para tentar oprimir Moisés. Mas ele não conseguiu. Porque Moisés foi levantado para ser um libertador. E eu tenho certeza, e Moisés descobriu isso. Eu sou um libertador. Deus me chamou para ser um libertador. E eu abro mão da riqueza do Egito para ser um libertador, para ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que eu estou aqui agora olhando para libertadores, olhando para homens e mulheres que Deus nesse tempo está levantando para ser um libertador na sua cidade, um libertador na sua família, um libertador na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, onde Deus te posicionar, onde Deus te enviar, onde Deus te colocar. Você é o libertador que Deus quer usar nesse tempo para cumprir o seu propósito. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Se você crê, se você recebe, eu quero que você coloque aí, digite aí: eu recebo essa palavra. Deus falou ao meu coração. Deus me abençoou nessa noite. E eu quero aproveitar para orar por você, orar pela tua vida, interceder por você, em nome de Jesus. Amém? Se você tem algum pedido de oração, eu quero que você coloque aí um pedido de oração. Nós vamos estar orando, vamos estar intercedendo, clamando a Deus, esse Deus que é poderoso, esse Deus que é tremendo. Amém? É um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero
te dar um tempo para você colocar aí o seu pedido de oração. Coloque agora aí, em nome de Jesus. Coloque aí, coloque seu pedido de oração. Você é a pessoa que Deus vai levantar nesse tempo. Satanás sabia quem Moisés era, e por isso ele se levantou para tentar destruir a vida de Moisés desde o início. O inimigo sabe quem você é, e por isso ele tem se levantado contra a sua vida, para tentar matar você, matar a tua fé, matar o teu chamado, matar o teu ministério, matar as tuas convicções. Mas escuta que eu vou te falar. O Senhor, assim como Ele preservou a vida de Moisés, Ele vai preservar a tua vida, e tem preservado a tua vida, porque você é um homem e uma mulher de chamado, um homem e uma mulher de propósito. E homens e mulheres que têm propósito são preservados por Deus, e por isso Deus tem te preservado nesse tempo, porque você nasceu para cumprir o seu propósito. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero que você coloque o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você, em nome de Jesus. Eu quero ser legitimado, cheio do teu Espírito, estar envolvido em tua obra e ser levado a outro nível. Eu quero ser legitimado, cheio do teu Espírito, estar envolvido em tua obra e ser levado a outro nível. Eu sei que há muito mais, e Deus, eu quero Cristo em mim, eu quero Cristo. Eu sei que há muito mais, e Deus, eu quero Cristo em mim, eu quero Cristo. Eu quero ser legitimado, cheio do teu Espírito, estar envolvido em tua obra e ser levado a outro nível. Eu quero ser legitimado, cheio do teu Espírito, estar envolvido em tua obra e ser levado a outro nível. Eu sei que há muito mais, e Deus, eu quero Cristo em mim, eu quero Cristo. Eu sei que há muito mais, e Deus, eu quero Cristo em mim, eu quero Cristo. Nós vamos orar nesse momento. Nós temos uma lista do nosso grupo Verde, nós temos uma lista de oração. Eu quero que você também coloque aí seu pedido. Nós vamos estar orando aqui juntos, porque cremos num Deus de milagres, no Deus que tem todo o poder, no Deus que para Ele não há impossíveis, não há impossibilidades, não existe uma situação irreversível, não existe uma doença incurável. Deus tem todo o poder, amém? Deus tem todo o poder para agir, para operar, para manifestar, e é nisso que nós cremos, amém, amados? É nisso que nós cremos.
Eu quero nesta hora colocar cada pedido, quero colocar agora cada necessidade, Pai, no nome de Jesus. Eu quero colocar aqui, ó Deus, a nossa lista do nosso grupo Verde, cada um dos irmãos que estão agora, meu Pai, necessitados, que a Tua boa mão seja estendida sobre eles, em nome de Jesus. Aqueles que se encontram doentes, que sejam curados, Pai, aqueles, ó Deus, que estão enfrentando problemas na família, que a Tua boa mão os visite, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos profetizar libertação, cura, restauração. Aqueles que estão infectados com Covid, nós repreendemos a enfermidade e declaramos libertação completa, plena, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos e abençoamos cada um dos nossos irmãos, declaramos saúde plena, total, em nome do Senhor Jesus. Pai, oramos pela Gabriela, Senhor, e declaramos saúde, declaramos cura, nós intercedemos por ela, Senhor, nós nos colocamos na brecha por esta jovem e profetizamos a sua cura, a sua saúde, a sua restauração, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, também eu quero orar nesse momento por cada um dos meus irmãos que colocaram agora os seus pedidos, que colocaram agora as suas necessidades. Meu Pai, toca em nome de Jesus cada um dos pedidos, Pai, cada um desses pedidos, que o Senhor esteja neste exato momento visitando, Pai. Ó Deus, aqui há pedidos para a família, aqui há pedidos para a saúde, Pai, aqui há pedidos, meu Pai, de ordem financeira. Ó Deus, que o Senhor esteja movendo, agindo, operando em cada necessidade, porque Tu és Deus, porque o Senhor é o Deus que faz, é o Senhor que opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso nós colocamos cada necessidade, colocamos cada um dos pedidos em Tuas mãos agora e profetizamos libertação, cura, transformação, salvação, em nome de Jesus. Que a porta se abra, que a conexão chegue, que a provisão aconteça, em nome do Senhor Jesus. Que o Teu milagre, Pai, venha, que o Teu milagre se torne real na vida de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. E Pai, também eu oro por aqueles que estão conosco nessa live, conectados, por aqueles que vão assistir depois. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nesta hora tocando cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Pai, eu quero profetizar sobre a Tua vida o favor de Deus, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Receba cura, receba renovo, seja ativado no Teu Espírito nesta noite, em nome de Jesus. Você foi desenhado por Deus para cumprir o propósito. Eu repreendo todo decreto de morte contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Eu declaro nesta hora que tudo que o inimigo projetou contra a tua vida para te paralisar, para te deter, para impedir que você avance na tua fé, avance em cumprir o propósito de Deus, caia por terra nesta hora. Em nome de Jesus, eu cubro a tua vida, eu cubro a tua família, eu cubro a tua casa, eu abençoo você nessa noite, em nome de Jesus, eu abençoo a obra das tuas mãos, declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, que você veja o favor de Deus, a prosperidade do Senhor na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Seja curado, seja liberto completamente, seja ativado no teu espírito. Eu abençoo o teu ministério, eu abençoo o teu ministério, eu abençoo a tua cidade e profetizo o favor do Senhor. Profetizo que o Senhor levanta agora um libertador na sua cidade. O Senhor te levanta como um libertador, o Senhor te levanta como um libertador. Você homem, você mulher, você jovem, adolescente, não importa a sua idade, o Senhor te levanta nesta hora. A unção de Deus te toca nesta hora, te levantando. Levanta-te, diz o Senhor, levanta-te, diz o Senhor. Seja um libertador na tua casa, seja um libertador na tua família, seja um libertador
para os teus vizinhos, para a tua empresa. Seja um libertador, seja um homem, uma mulher de Deus ali, em nome de Jesus. Cumpra o propósito de Deus, e você vai ver o Senhor te usando, você vai ver o Senhor se manifestando através da sua vida. Que venha um tempo de milagres através de você, que venha um tempo de sinais e maravilhas através da tua vida. Deus vai te surpreender nesse tempo, Deus vai te surpreender neste tempo. Moisés viu aquele que era o invisível, e eu declaro que o Senhor vai abrir os teus olhos para que você veja aquele que é o invisível. E Ele te socorre, Ele te guarda, Ele vai à tua frente pelejando por você, abrindo os caminhos e abençoando a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Por isso eu te abençoo nessa noite. Eu declaro a bênção e o favor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Você foi abençoado nessa noite. Amém. Glória a Deus. Então, vou te pedir mais uma vez, compartilhe para os teus amigos no Facebook, compartilhe agora para os teus grupos de WhatsApp, e vamos abençoar mais vidas sendo abençoadas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que Deus te levante nesse tempo, para você cumprir o propósito de Deus, porque esse é um tempo para nós cumprirmos o seu chamado e o seu propósito nesta terra. Ninguém vai te paralisar, ninguém vai te deter, porque o Senhor é contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, um final de semana poderoso na presença de Deus. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.